antes de mais, agradeço ao ICT, na pessoa do Serviço da Aranha, o convite, e dou os parabéns por essa iniciativa. Certamente vai mudar a mentalidade desse aspecto e vai fazer crescer ainda mais um pouco o espírito da inclusão. Vou pegar na última fase da professora. O privilégio foi meu. O privilégio foi meu pertencer a essa escola, ter um corpo docente fantástico, um departamento fantástico. Todas as pessoas do ISTE são fantásticas, desde a equipa de informática, me aturou-me bastante. Ao ponto de mandar mensagens: não estou a ouvir, não estou a trabalhar. E lá iam todos a correr. Muitas vezes chamavam a estar na sala 3 ou 4 técnicos. Assim, sem mais nem menos. Mas para chegar aqui, eu fiz um percurso sempre atribulado. Fiz o percurso normal até ao 7º ano. Na altura, a minha saúde deteriorou-se mais e fui obrigado a abandonar a escola. Um ano de desgosto, porque eu quis sempre ir o mais longe possível. Entretanto, tive uma proposta para uma cirurgia, tipo vida ou morte mesmo. E eu entendi fazer cirurgia. Entendi fazer cirurgia com um objetivo: voltar a estudar. Isso foi dia 12 de maio de 2003. Estava eu no bloco, 7 horas, os meus pais em pânico. Tá? Eu não dava por nada, não era? Estava no bloco. A cirurgia foi um sucesso. E pus uma batata rente à minha mãe. Eu arrisquei a vida e agora tenho que voltar a estudar. Foi aí que entra na primeira fase do ranking, onde pôs o sistema de videoconferência e assim foi até ao 9º ano. Uma turma normal, sempre a participar com a turma, tudo normal. Decidi o primeiro problema, no 9º ano. Tinha de mudar a escola. E agora? Mudar tudo? Vamos mudar para onde? Ir estudar? Não interessa, vamos mudar. Vocês vão decidir. E eu mudei. Ensino secundário. Primeira pergunta: olha, não é melhor isso para um curso tecnológico? Não, não é. Mas é mais antigo. Não, não é. Vamos para humanidades. Vamos embora. Mas depois a gente vê. E já fui para o secundário. E aí tive um grande problema. Tive uma turma que não me apoiou nada. Ou seja, se não fosse os professores, eu não estaria aí por arranjar a turma liminarmente rejeitando. No 11º ano, entra a Fundação PT. Onde para o equipamento, mais moderno, e acompanhei assim até o 12º ano. Mas no 11º surgiu outra vez o problema. Exames nacionais.
Vamos fazer o exame de espera. Não, vamos fazer o exame nacional. Ai, David, não interessa. Mete um problema ao Juiz Nacional de Exames. Aí eles podem decidir o que vai ser feito. E não tinha melhor que dizer assim. Eu para ir para fazer o exame, tinha de ter um sofá, para estar deitado, tinha de ter uma enfermeira, deve ter estado o Júlio. Esta de tal maneira que a primeira vez autorizaram o exame rápido. Portanto, foi a primeira vez o exame nacional foi feito em rádio do aluno. A polícia entrou na minha rádio para lá saber, 2 professores para um aluno, na rádio, nem é para entrar na sala, lá passei os exames, primeira fase. Veio o 12º ano, a mesma coisa. Mas é isso o problema. E agora, como já foi dito durante estes 2 dias, a legislação tem um buraco na lei. Não protege os alunos no ensino superior. E os meus professores do ensino secundário para proteger. Olha, vai-te tratar. Para você, não. Ai, David, mas aí é outro mundo. Está bem. É outro mundo, vamos lá ver o mundo. E assim foi. Um dia, aí no último período, andava eu, mas vou para onde? Eu vi um site, isto é. Parece-me boa. Eu não sabia nada disto é. Nada. Parece-me boa, eu vou para aí. A diretora, as 3 opções para escolher as pessoas. Eu digo, não é melhor que a outra. Não, é tudo para escolher. A primeira opção é sociologia, depois psicologia e depois ciência política. Mas tudo isto é. Muito bem. A diretora, tá, os nervos dos alunos, para saber se foram colocados ou não. Entretanto, houve uma reunião preparatória entre o Randir e o STE, já para tentar apapar terreno, para seria o primeiro aluno a entrar no ensino superior por videoconferência. É tudo novo. O STE ainda é mais maluco do que eu. Aceitou. E vamos embora, vamos à aventura. E andamos todos, vamos para a aventura. Em setembro, fui culpado. Ao lado da estepa, não havia outra opção, é no estepa. E entendi, vi a praxe. Por quê? Isso foi semana de praxe, das 8 da manhã às 8 da noite. Eu estava da minha mãe, da Bíblia. E isso foi. No primeiro dia de aulas, estava a ter aulas no primeiro dia de aulas. Ou seja, o ICT fez numa outra escola, do ensino obrigatório. Atenção, do ensino obrigatório fez. No primeiro dia estava a ter aulas. Muitas escolas onde eu andei, no primeiro dia do segundo período. Não é no primeiro dia de aulas. É no primeiro dia de aulas, é verdade. Mas não é no primeiro dia de aulas do primeiro período. É do segundo. E o ICT
fez, nenhuma outra fez. Estava até ali, acho que na aula, foi a professora Marília. A professora, quando lá, foi a reação dos meus colegas, quando você tentou me apresentar. Diga que sei. Sei. Ele está a pedir para dizer a reação aos colegas quando para ele se apresentar. Eles disseram, nós já o conhecemos. Eu não conhecia. Aí está. A taxa de lá no efeito. Não, e não pedi nenhum dedo, nem flor de ralo, nem nada disso. E durante os 3 anos tive uma turma fantástica. Não uma turma, um curso. Todo o curso apoiou-me tudo. Havia um problema de uma folha, e lá vinha os meus problemas para me digitalizar. O sucesso, para além do isto o meu sucesso, para além dos professores, todos também, penso que estão representados pela professora Marília, de informática, todo o meu sucesso, também deveu-se aos meus colegas. Sem eles, isso não seria assim tão fácil. Aliás, tão fácil. Eu no último dia da licenciatura perguntaram, David, então foi difícil? Não, isso é um problema. Não foi difícil, foi fácil demais.